Olá pessoal, esse é o canal do Professor Chico e esse é um espaço para explicar material digital de História do Ensino Médio. Inscreva-se, já somos 200 inscritos e deixe seu like. E caso tenha dúvidas, deixe nos comentários a sua dúvida. Vamos lá? O tema da aula de hoje é da Guerra Quente à Guerra Fria, o mundo polarizado, segunda série, aula 3, quarto bimestre, etapa, Ensino Médio. Vem comigo! O conteúdo da aula é Plano Marshall e Comecon, Guerra Fria. E vamos falar sobre isso um pouquinho, né? O que foi a Guerra Fria aí? Então, lembrando, né, a Guerra Fria foi um conflito geopolítico e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, que ocorreu ali principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial. Caracterizou-se ali por rivalidades, tensões e corrida armamentista, mas sem confronto direto. Os dois lados representavam ideologias opostas, né? Estados Unidos, capitalismo e o comunismo, União Soviética. E competiam ali essas duas grandes nações por influência global, levando à formação de alianças como a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A Guerra Fria teve impacto significativo na política mundial e influenciou eventos como a corrida espacial e vários conflitos regionais ou as chamadas guerras quentes. Foi encerrada com o colapso da União Soviética, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso e vamos ver o material. Só um minutinho. Ok. Para começar, né, o material traz para a gente aqui uma análise de HQs, né? Então, assim como nas HQs, muitos regimes políticos utilizaram meios de comunicação de massa para propagar ideias e que alteraram sobremaneira a sociedade. Que a gente está vendo aqui personagens do universo Marvel, né? E o que são meios de comunicação? Relembrando, né? Jornais, TV, revistas, né? São os meios de comunicação em massa e desempenham um papel vital para disseminar, né, distribuir as informações, na formação da opinião pública e também na influência cultural, política e social. Ele tem o potencial de moldar a maneira como as pessoas percebem o mundo e desempenham um papel importante na sociedade. Aqui, o segundo slide aqui traz para a gente, né, uma outra capa de HQ, né, Capitão América, e a gente analisa aqui as personagens, né? O Capitão América, aqui atrás a gente percebe aqui uns soldados vestidos aí de sovietes, né? Aqui também outro personagem com o emblema da União Soviética e também esse aqui no canto, né? Lançando raio, também vestindo aí um, uma roupa, né? Com o símbolo da União Soviética. Quem são os inimigos do Capitão América na HQ ao lado? Quem? Observe os símbolos que eles trazem, né? Então, os inimigos são o comunismo, né? América contra o comunismo. Qual é a mensagem central da HQ do Capitão América? Aí você pensa aí e fala com o seu professor. Qual é a mensagem central da HQ do Capitão América? Ok? Aqui vai trazer essa questão do mundo bipolarizado, né? Também trazendo aqui um cartaz de uma propaganda anticomunista. Este é o Amanhã, América sob comunismo, né? Então aqui a bandeira pegando fogo e os soldados, né, lutando aqui com provavelmente americanos, né? Então olha só, um mundo bipolarizado, quer dizer, é aquele mundo de um lado, né, a América capitalista e do outro, né, a União Soviética comunista, né, socialista, o bloco socialista, né, da União Soviética. Então esse cartaz vai falar um pouquinho disso. Depois, né, o material traz um outro cartaz aqui, A Pomba de Washington, título da charge de Boris Emivov, de 1953, né, um cartaz russo aqui, soviético, na verdade, uma bomba, né, escrito aqui US, Estados Unidos, e o pessoal encaixando aqui uma fantasia de pomba na bomba. E aí o material traz para a gente aqui, a maioria dos historiadores concorda que a Guerra Fria começou em 1945, né, fim da Segunda Guerra Mundial,
e foi até 1989, com a queda do Muro de Berlim, né? Então, essa bipolarização e o período da guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, até 1989, quando o Muro de Berlim foi destruído. Aqui, né, o material traz para a gente também os discursos do Winston Churchill, né, ministro britânico aí, e ele vai falar algumas questões para a gente tentar responder, né? Qual o alerta trazido por Churchill em seu discurso? O que o britânico quis dizer com o termo cortina de ferro? Né, cortina de ferro também é aquele termo, né, uma divisão ideológica e geopolítica na Europa no pós-Segunda Guerra, com bloqueio comunista liderado pela União Soviética, separando aí os países do leste e oeste europeu. Né? Essa metáfora aí acabou destacando aí a falta de comunicação e intercâmbio entre as regiões devido às diferenças políticas e ideológicas. Né? Então, a cortina de ferro seria uma divisão ali entre os países, né, do capitalismo e do socialismo. Explique o ponto de vista do presidente Truman quanto à existência de dois modos de vida. Ok, né? Você vai ler o texto aí e vai chegar à conclusão, né? O modo de vida socialista, o modo de vida capitalista. Então, o material traz para a gente essas fontes, né? O discurso de Winston Churchill. Depois, aí, como professor, faça a leitura, né? Vai até aqui nesse slide. Depois a gente tem o discurso do Harry Truman, presidente americano. Também em sala de aula, leia, né? Se aprofunde aí. E depois o material traz para a gente uma correção, né, dessas discussões aí. Depois foco no conteúdo traz para a gente a cortina de ferro e a doutrina Truman. Né? Mas o que foi a doutrina Truman mesmo? Foi aquela política externa, né, dos americanos, anunciada em 1947 pelo presidente Harry Truman, e ela visava conter a expansão do comunismo, né, para esse lado aqui da América, fornecendo apoio econômico e militar a países ameaçados por influências comunistas. Né? Isso marcou o início da Guerra Fria e estabeleceu a base para a política de contenção dos Estados Unidos em relação ao comunismo. Então, a doutrina Truman foi uma política aí que oferecia apoio militar e econômico para os países que estavam sendo ameaçados pelas influências comunistas da União Soviética. Né? Aqui a cortina de ferro, né, que a gente já falou, que vai mostrar os países, né? E vai falar aqui também do Plano Marshall, também foi um plano de recuperação europeia, né? Foi incentivado aí pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial e visava ajudar aí a reconstruir a Europa devastadas pela guerra, fornecendo aí assistência financeira e econômica a esses países. Né? Esse plano Marshall, acabou ajudando na recuperação econômica e estabilização política da Europa Ocidental, fornecendo as relações transatlânticas e desempenhando aí um papel fundamental na contenção do comunismo durante a Guerra Fria. Né? Então, o Plano Marshall também um plano aí de recuperação da Europa no pós-guerra. Né? O material traz também aqui, né, o termo Comecon. Comecon significava Conselho de Assistência Econômica Mútua. Era uma organização criada pela União Soviética e países comunistas do leste europeu, que tinha como objetivo promover a cooperação econômica entre os membros do bloco comunista. Então, a Comecon, né, era uma união aí de países liderados pela União Soviética que tinha o objetivo aí de cooperar economicamente entre o bloco comunista. E do outro lado, do lado capitalista, tinha a OTAN, né, que é uma aliança militar formada aí pelos Estados Unidos, composta por outros países também, que tinha como propósito a defesa mútua contra as ameaças externas, né, principalmente da União Soviética, durante a Guerra Fria. Né. A Comecon focava mais na cooperação econômica e a OTAN, o foco era mais militar e político. Né. Ambos refletiam a ideologia da Guerra Fria. Tá bom?
O outro material aqui, outro slide, traz na prática, né, algumas questões aí para você responder junto com o professor, né, traz aí algumas fontes, fonte 2, né, um selo aqui da União Soviética, e também uma correção aí em cima dessas questões, né, analisando fotografias, os selos, etc, etc. Traz também aplicando, né, explica a partir das concepções de mundo distintas dos governos americanos e soviéticos a ideia de ajuda ou auxílio apresentadas pelo historiador Mark Ferro. Aí você vai ler, né, o texto 1, depois vai estar tentando responder essas questões. Também traz a correção. E aqui, né, finalizando aqui nossa explicação, analisamos os pressupostos da Guerra Fria dentro do contexto geopolítico mundial do pós-guerra, assim como a bipolarização da ordem mundial em dois polos antagônicos, né? Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Compreendemos o papel das políticas de reconstrução europeias, o Plano Marshall, o MECOM, após a Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, tendo em vista as zonas de influência dos Estados Unidos e União Soviética. Tá ok? A gente vai finalizando por aqui. Temos aí a tarefa São Paulo. E na próxima aula a gente continua falando mais sobre Guerra Fria. Um abraço, boa semana e até mais. Tchau!